Fala galerinha, meu nome é Pedro Peixe, esse é um pipoca de pedra improvisadaço, porque desde que saiu o nosso último vídeo aqui sobre as teorias e toda a recapitulação das 5 temporadas de Stranger Things pro final, eu disse que talvez voltaria para falar do final, e eis que surge um dos maiores fenômenos culturais da cultura pop mundial até hoje, que é esse episódio do portão de conforto Gate. O meu inglês tá horrível, já reclamaram no outro vídeo, tá pior ainda nesse. Mas eu quis trazer essa teoria com pouca edição hoje, sem nem vinheta, mas pra gente discutir, cara, porque é uma maluquice. E quem sabe sai amanhã, né, dia 7 de janeiro. Acredito? Não, mas é tão maluca que vale a pena comentar. Então, assim, ela começa, na verdade, no histórico de séries que a gente tem, né? Você pega na época do Lost, acabou saindo uma cena do Harry com Ben que fazia as pessoas acreditar que ia ter outra série. Depois, com o Breaking Bad, o pessoal pediu para ter um episódio a mais, acabou tendo o El Camino. No Game of Thrones foi o oposto, né? O pessoal pediu para não ter nenhum episódio a mais. E numa série que já tinha algumas teorias e alguns mistérios, chegou no ápice agora nesse último episódio, no Right Side Up. E aí eu vou contextualizar aqui, cara, eu entrei tanto na maluquice que eu fui em site francês, eu fui em site asiático, eu fui em site norte-americano, brasileiro, para reunir todas as versões que realmente tem dessa teoria. Mas vamos começar aqui. Ela começa, na verdade, lá atrás, com a teoria do País das Maravilhas, onde a gente tem uma cena em que a Holly está usando um vestido que é da irmã do Vecna. A irmã do Vecna se chama Alice e o Harry usa um relógio de bolsa, assim como do coelho atrasado lá do Alice no País das Maravilhas. Além de que quando a Alice está caindo no buraco do País das Maravilhas, aparece um relógio de parede parecido com o da casa dos Creel. Então tem várias essas questões ali que já traziam essa ideia de que eles estariam numa realidade fictícia, numa realidade fantasiosa nesse final. E essa base realmente dessa teoria, de que todo o final, todo aquele epílogo doce e contagioso e maravilhoso, na verdade fosse uma visão do Vecna, do Henry Creel, do One, do seja do Sr. Watts, do Mr. Fulano, enfim, de todos esses nomes. E a partir daí, a teoria ela vai se basear realmente nessa ideia que é plantada na série, de que toda vez que se cria um ambiente na mente do Vecna, tem alguma coisa errada. Então, por exemplo, quando vai criar o primeiro encontro dele com a Holly, como ele está olhando de cima do parquinho, ele não vê a base ali do brinquedo giratório, então ele não sabe que a base é amarela, ele acaba fazendo cinza e ela sabe que ali é um portal. Então, sempre tem algo errado quando é a mente do Vecna. Isso pode ser só uma grande série de erros de continuidade? Sim, e provavelmente é. Mas quem reuniu e viu que realmente eles apareceram mais no final, que era o episódio para ter mais cuidado, foi um prato cheio. E aí começa essas coisas erradas, né, esses erros, no discurso do Will, né, onde o Will se assume para a família, onde ele fala que eles gostam de ir no Melvets tomar milkshake. Só que durante o Stranger Things, logo na primeira temporada, a gente vê o Melvets, que é onde a Joyce trabalhava, e lá não vende milkshake. Lá é uma loja de eletrodoméstico. Só que na peça, no First Shadow, o Melvets antes era um diner, né, um local de meio que uma lanchonete, e vendia milkshake. Então, para o Harry, lá é um local que vende milkshake. Para o Will, não. Então, ali poderia ser o Will já amaldiçoado. O que eu acho dessa? Que como os Duffer Brothers já tinham escrito a peça, eles estavam com isso do diner na cabeça e acabaram se confundindo. Mas vamos pra frente. O Will recusa um casaco da mãe dele porque ele fala que não tá sentindo frio, mas isso, né, vem da época que ele tava possuído. E nesse mesmo discurso onde ele se assume, ele fala que uma das coisas que eles gostam é de sumir na mata. Uma coisa que todo mundo achou estranho, porque pô, o cara que a última vez que ele sumiu na mata, ele foi capturado. Essa também passa o pano, porque ele sumia na mata pra ir no Castle Byers, então realmente não achei tanto bizarro assim, não. Essa eu achei muito bem feita. Na visão final, nesse futuro utópico, o Steve só teria virado professor de beisebol porque, pro Vecna, ele ama beisebol porque ele entra no Upside Down com um taco de beisebol. E sendo que, na verdade, quando a gente acompanha as primeiras temporadas, a gente sabe que a paixão do Steve, na verdade, é basquete, né? Então, cara, realmente essa aí enterrou pra mim. Tem a teoria de que no final não aparece nem a Suzy, que era a namorada do Dustin, a Vicky, que era a namorada
da Robin, o professor Clark e o Murray, porque nenhum deles foi no Upside Down, então o Vecna não conhecia nenhum deles. Então eles não tinham como criar nessa realidade. E aí a gente começa a teoria da formatura, né? Tem várias das teorias da formatura. Primeiro que eles estão usando laranja, e se você reparar também nas primeiras temporadas, a cor da escola é sempre verde, muito por conta do time de basquete, né, que é o Tigers. Mas na época do Henry estudando, se você não tá entendendo a história do Henry estudando junto com a Joyce, com o Jonathan, tem que voltar lá no outro vídeo. Não foi recapitular, tem que ver os dois vídeos. Na época que o Henry estudava na escola ali de Hawkins, a roupa dos times de torcida das formaturas era laranja. Então aquilo também seria a única forma que ele consegue se lembrar para criar a teoria. Só que ele teria causado um erro muito grande, quando ele domina todas as pessoas, bota ela todas com a mãozinha para frente aqui, dobrada para frente, que era a mesma posição que o Billy ficava quando estava dominado pelo Mind Flayer, que o Will ficava quando estava dominado pelo Mind Flayer e que o Henry Vecna fica durante todas as cenas. Além disso, muitos repararam que todos os figurantes estão encarando para a tela, que aparecem 12 pessoas usando óculos, o mesmo óculos do Henry. O pessoal foi realmente muito longe. Tem um cartaz sendo segurado em branco, sem nada escrito, como se fosse um erro realmente só de figurante. E por aí vai, até de pegar foto no Instagram do Gaten Matarazzo, onde ele tá usando a Hellfire Lives, só que a dobra da blusa aparece El Lives, né? Eleven Vive. Ainda de cor, tem a chave que liga a energia da Squank, né, da rádio da Robin, que no mundo real é vermelha e na mente do Vecna teria outra cor. A maçaneta da porta, essa é muito legal, porque toda cena que tem nas temporadas de abrindo a porta do sótão dos Wheeler, a maçaneta abre do lado direito. E nessa eles trocaram pro lado esquerdo, que aí seria referenciar que é o Upside Down, né? O mundo invertido, é a mente do Vecna, ele não sabe o lado da porta. Tem outra, cara, realmente, cara, tem que dar parabéns para quem faz essas teorias, são maravilhosas. Eu quero realmente acreditar que os Duffer Brothers são gênios a esse ponto. No final, o Mike chama a Joyce pelo nome, chama de Joyce. Por quê? Nas outras temporadas sempre ele chama ela de Senhora Byers. Só que como o Henry conheceu a Joyce na adolescência, ele não sabe que ela vai casar com o Sr. Byers, né, com o Lonnie Byers. Então, para o Henry, o nome dela é Joyce e não Sra. Byers, já que ele está dominando o Mike. Confesso que, apesar de eu estar tirando sarro de muitas dessas teorias aqui, a forma que o Mike olha para as crianças jogando RPG na última cena, para mim, é muito esquisito. Para mim, ele olha realmente numa expressão muito Vecna e que o Mike sorriria. Mas até aí o Finn Wolfhard não é um grande ator, né, para entregar o que precisava. Ainda voltando lá na formatura, tem o fato de que a Max passou 2 anos em coma, mas estaria se formando junto com os meninos. Mas ninguém garante que esses meninos também não reprovaram, né? Os meninos estavam tudo, né, jogando RPG, outro focado no basquete, o Mike só escrevendo para Eleven, enfim. Tem a questão dos Wheelers, né? Os Wheelers que foram os que, não vou dizer que foram os que mais sofreram, porque os Byers também sofreram muito, mas um dos que mais sofreram na mão do Henry, e todos eles adotam o visual do Henry, né? Todos eles estão com o cabelo igual e o Mike ainda usando óculos, o pai dele também um óculos bem parecido com o que o Harry usava. Essa eu não voltei para rever, mas você tá vendo aí porque eu vou botar vários inserts, mas dizem que o anel que o Hopper dá para Joyce lá no Enzo é o mesmo anel que o Jonathan teria dado para Nancy ali no Upside Down, só que ele ficou no Upside Down, né? Que eles jogaram fora. Então o Vecna foi lá, pegou o anelzinho, botou e usou na memória. Não podia criar na memória outro anel, mas ok. Essa eu realmente gosto. É a teoria do show de Truman, porque uma das fotos que saiu para uma revista, não lembro agora qual foi a revista, mas saiu para uma revista para divulgar a última temporada, tinha um painel idêntico ao cenário de show de Truman. E no show de Truman a gente tem uma porta de saída, que é onde o Truman sai daquela realidade fictícia, daquele mundo de ilusão para o mundo real. E durante todos os flash forwards, né, que vai mostrar a vida progressa deles, tem muito nítido essas placas de saída, que é no cinema do Lucas com a Max, no bar em São Francisco, onde o Will está, na biblioteca, onde o Dustin está, não lembro do Mike, mas deve ter também. E bem, você acha que tudo isso é coincidência? Pois é, existe 2 quebras de quarta parede nessa temporada, na verdade nesse episódio, uma do Vecna olhando diretamente para a câmera, e outra do Lucas olhando diretamente para a câmera e falando: eu não acredito mais em coincidências. I don't believe in coincidences. Então aí eu trago mais uma musical dessa vez, que essa me pegou muito também, que é o uso da música Heroes.
Porque a música foi usada nas primeiras temporadas 2 vezes, só que na versão do Peter Gabriel, e sempre quando tinha mortes falsas. Quando encontraram o corpo do Will, que não era o Will, no episódio 4 da primeira temporada, toca Heroes. E quando o Hopper supostamente morre e faz aquela carta pra Eleven, mas ele não morreu, toca Heroes, todas na versão do Peter Gabriel. E agora toca a versão do Dave Bowie. Ou seja, é uma versão de uma morte falsa. Então estaria falando, né, dessa versão de realidade e também da Eleven, na verdade, não ter morrido. E essa da Eleven não ter morrido é o que leva para a teoria que iniciou toda essa gama de teorias dos episódios, que é eles colocando o fichário na estante ali do porão do Mike e o alinhamento das letras formar X-Ally. X-Ally, né? A Dimension X é uma mentira, que seria o nome dessa dimensão onde eles estão vivendo. E a gente tem também referências a D&D, porque a versão final do Mind Flayer no D&D é o Elder Brain, que ele é capaz de criar essas realidades onde você acha que está vivendo um mundo real e na verdade é uma ilusão. E junto das caixas de D&D e de outros jogos de tabuleiro que tem tanto no porno do Mike quanto na casa do Will, tem um chamado Mr. Watsit, que era o apelido que o Henry usava para capturar as crianças. Tem a teoria das 10 horas, cara, que é maravilhosa também. Que no primeiro episódio, na primeira cena do primeiro episódio, o Mike fala que eles estão jogando a campanha há 10 horas, só que ele precisa de um pouco mais de tempo para encerrar, né, para chegar no final que ele quer. E nisso, os meninos jogam o dado cai, eles tiram 7, eles perdem, né, o grupo morre. E se você olhar, a quinta temporada ela tem realmente 10 horas e 8 minutos. Então o tempo que ele fala que ele precisava mais para vencer seria o episódio 9, o tal portão da confortabilidade, que supostamente sairia. A gente já fala qual dia que ele supostamente vai sair. Tem uns aqui que eu escrevi como foram longe demais. Eles soltaram vários processos interativos durante a série, né? O número de desaparecido da Eleven, se você ligasse, você realmente falava com a... Você falava não, né? Mas você ouvia uma gravação da polícia de Hawkins. O telefone da pizzaria do Argyle, você ligava, tinha a propaganda do Argyle. Acho que o número do leite desaparecido do Will também tinha. E tinha o site da Squonk, da rádio da Robin. O que já é estranho, né? Já que a série se passa em 84, não tinha internet. Mas ok. E aí, você acessando o script do site, tem coisas que falam que a série ainda tá em progresso, que ainda tem... Cara, maluquice. Assim como quem ficou pesquisando final falso na Netflix aparecendo só Stranger Things, maravilhoso também. Quem lembrou de uma entrevista antiguíssima dos Duffy Brothers falando que eles imprimiram o roteiro do último episódio em papéis de página vermelha. Em todas as cenas que a gente tem do documentário, eles estão lendo em páginas brancas. E essa, pra mim, ela é a que foi mais longe. Que uma menina, ela acessou os dados de registro norte-americanos e viu que a quinta temporada não estava registrada, somente as 4 primeiras. E uma das regras de registro de séries no site X, eu vou botar aqui um trecho dela falando depois, é que você tem que colocar o nome de todos os episódios. Mesmo se tiver um especial depois do documentário, como vai ter nessa, tem que botar o nome do último junto. E esse não teria registrado porque eu não tenho o nome do último episódio ainda. The Duffer Brothers never registered this season. In order to be considered a final episode, you have to do 3 things. You need to have a final episode ID, legal release status, and then you have to enter it into the distribution and measurement system. That's the legal side of this. This is what you have to do in order to officially produce a show. All of those things together make it an official episode. And what we just watched is not registered that way. And don't you worry, I already checked. Seasons 1 through 4 were absolutely registered that way. So I'm sure, just like I was trying to figure out, what did we just watch? Since that footage is not released or registered the same way that we have with all of the other previous episodes that we've watched, it's basically a giant... Vamos para uma mais pesada ainda. Na outra a gente falou sobre o livro que a Holly estava lendo. Nesse aparece do lado dos fichários num livro chamado The Empty Cooper. Como é que é? The Empty Cooper Sea, o mar de cobre vazio. Como é que é? O mar vazio de cobre. Do John D. MacDonald, que é um livro sobre um cara que ele forja a própria morte para fugir do governo, né? Então, pode estar viva. E agora vamos para a teoria dos dias. Para a teoria de qual dia supostamente sairia o 9º episódio da 5ª temporada de Stranger Things. Eu não sei qual das duas é melhor. As duas são boas demais.
A teoria de que sai, eu não vou dizer hoje ou amanhã, porque eu não sei se esse vídeo está sendo dia 6 ou dia 7, mas que sai dia 7 de janeiro de 2026, é porque, primeiro, a série várias vezes cita o número 7, né? O Hopper ficou 7 anos separados, a Eleven pula no sétimo trovão, quando o Steve cai, a tela fica 7 segundos preta. Parabéns, cara. Parabéns. A trama da primeira temporada é que do dia que o Will some até o dia que o Will é encontrado são 6 dias. Então do dia do penúltimo episódio pro dia do último episódio seriam 6 dias. Também tem a questão que os Duffer Brothers falaram que o final seria dividido entre um ano novo comemorativo e um Natal depressivo. E dia 7 de janeiro é o Natal ortodoxo, né? Então seria um dia de Natal também. Eu tô falando que foram muito longe. Tem uma cena para comemorar o final das gravações, jogar no Instagram, tá passando aí a cena, onde os dados formam, se você somar o número dos dados, dá o número 43. Se você somar todos os episódios que a série teve até hoje, tem 42, estaria faltando 43. E entre o dia 26 de novembro, que é o dia da publicação do primeiro episódio da 5ª temporada, e 7 de janeiro, que seria o último, são 40... Cinema. E agora vamos para a última, que é a que eu quero acreditar. Eu tava de gracinha, eu tava negando até ouvir essa. Essa me fez acreditar. Vamos lá. Meu filme preferido, eu achei que eu tava com a camisa dele, mas não, usei na outra. Meu filme preferido de terror é Hora do Pesadelo, do Wes Craven. E a série homenageia várias vezes Hora do Pesadelo. Ao ponto de ter o Robert Englund, né, que é o Fred Krueger, de ter uma personagem que enfrenta ele chamada Nancy, assim como é no Hora do Pesadelo, de ser o bicho-papão, né, de ser uma criatura que ela encara seus maiores medos, ela vive os seus sonhos, tem várias e várias e várias. Até a aparência do Vecna é muito parecido com a aparência do Fred Krueger, o chapéu que ele usa é muito parecido com o chapéu que o Fred Krueger usa, o mito que os dois se basearam, né, que é o mito das crianças que sonharam com esse homem de chapéu em Wyoming. Enfim, as duas obras trazem homens normais que viram seres sobrenaturais, pessoas que são acusadas de assassinato, né, no caso o Eddie e o personagem do Johnny Depp. Enfim, é infinitas as coincidências dos dois. Por que eu estou listando as coincidências de Stranger Things com a Hora do Pesadelo? Porque lá em 1991 saiu o último filme, A Hora do Pesadelo 6, O Último Pesadelo, onde o Fred Krueger morre, ele é derrotado. Só que em 94 anunciaram um novo pesadelo, né? The Wes Craven New Nightmare. The Wes Craven New Nightmare, que foi vendido como um documentário sobre a produção dos filmes, onde eles iriam entrevistar o diretor, o elenco, que falar da produção e como é que foi gravar os filmes. O que eles estão fazendo pro dia 12, que é onde vai sair o documentário One Last Adventure do Stranger Things sobre a gravação da última temporada. Quando saiu o Novo Pesadelo, The Wes Craven, na verdade era um filme onde o Fred Krueger mostra que ele, na verdade, criou toda a realidade dos seres humanos mesmo, dos atores. Então, ele vai perseguir a atriz que fez o filme, o diretor que fez o filme. E o que poderia ser uma grande referência agora, de esse documentário, na verdade, é mostrar que até mesmo a nossa realidade do mundo real foi uma criação de ilusão do Vecna. Cara, se foi isso, eu realmente aplaudo de pé. Pode ser uma merda, mas vai ser muito corajoso, vai ser muito audacioso, vai ser muito ousado. E, enfim, foi só realmente para trazer essas teorias aqui. Qual que você acredita mais? Qual que eu esqueci aqui? Qual que você viu? E me avisa aí do futuro se foi publicado ou no dia 7 de janeiro, ou no dia 12 de janeiro, ou daqui a 20 anos.